Prontinho. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Começamos mais uma semana. Essa semana a gente vai dar continuidade na aula de hoje à parte de termologia. Na parte de termologia, esse assunto que a gente vai trabalhar hoje é um assunto bem importante. Ele é um assunto muito conceitual, não tem muita a parte matemática dele é bem pequena. Vai ter só um momento na aula em que a gente vai trazer a matemática para cá. E é um assunto legal de trabalhar, porque ele não é tão difícil, cai com bastante frequência, né? A termologia, a gente dividiu em 4 tópicos. Aqui, ó. Aqui está a nossa jornada de termologia. A parte 1 e os conceitos preliminares a gente fez na semana passada. Conceito de calor e temperatura, né? Os conceitos preliminares. E depois a parte de escalas termométricas, termômetros, transformação de unidade, de Celsius para Fahrenheit, enfim. Das 4 partes de termologia, as 2 próximas são as que mais têm chance de aparecer. A parte 2, que é o que a gente vai trabalhar hoje, processos de transferência de calor, e a parte 3, que a gente vai trabalhar na semana que vem, que são as trocas de calor, tá bom? A parte 4, que é a parte de dilatação, ela é uma parte bem pouco importante. Eu diria que das 4 partes é a que menos tem chance de aparecer, tá? Beleza? Então, hoje a gente faz a teoria e faz exercícios. Acho que não tem muitos exercícios, tem uns 5 exercícios ou 6 desse assunto, porque é um assunto que não tem como inventar muita moda. Além de ser um assunto conceitual, sem a matemática para nos atrapalhar, ele é um assunto bem razoável no que diz respeito às questões, tá? E pensando no Enem, não só no Enem, mas falando do Enem especificamente, volta e meia cai questão de propagação de calor. Volta e meia. Eles usam algum tipo de charge, algum texto de jornal, alguma coisa, algum texto de apoio, e vão te perguntar ali, qual que é o processo envolvido de transferência de calor, tá? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Aqui. Aqui a gente tem uma foto, na verdade, 3 fotos, que basicamente são o resumo da nossa aula. Aqui a gente tem um churrasquinho delicioso, maroto, sendo feito aqui numa grelha, tá? Aqui a gente tem um ar-condicionado, que nesse momento está sendo bem importante, né? Ou um aquecedor, aqui tem um aquecedor também, ó. Tem um aquecedor de ar, e aqui um ar-condicionado. E aqui a gente tem os tiozinhos tomando sol. Bem livre, leve e solto, tá? Essas 3 fotos, elas ilustram o que a gente chama de processos de transferência de calor. Então, processos de propagação ou transferência, tanto faz, de calor. Na aula passada, a gente fez uma distinção entre calor e temperatura. E lá naquele momento, a gente deixou claro que calor é a transferência de energia entre corpos com diferentes temperaturas. Então, para que haja o que nós chamamos de calor, a gente precisa ter 2 corpos com temperaturas diferentes, certo? Temperatura tem a ver com o estado de agitação molecular, né, que a gente chama de estado térmico. O quão agitadas estão as partículas. Isso é temperatura. Se eu tenho 2 corpos com diferença de temperatura, significa que eu tenho 2 corpos nos quais as moléculas estão com níveis de agitação diferentes, estão com estados térmicos diferentes. Muito bem? Quando a gente coloca os 2 corpos em contato, o calor passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? A aula de hoje, ela vai dizer para a gente de que maneira o calor se propaga. Como esse calor se propaga. Peraí.
Ah, tá, pronto. Como esse calor se propaga? E aí, nós temos duas... boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Agora que eu vi sua mensagem aqui. Desculpa. Desculpa aí. Não tinha visto. Tudo bem? Graças a Deus. Ah, tá. Pensei que tinha mandado antes. Tá. Boa tarde. Correria, né, velho? Hoje eu também tô na correria, cara. Já na segunda-feira eu já tô na correria. Então, olha só. O calor, que é a energia em trânsito, digamos assim, ele vai se propagar de duas maneiras. Ele se propaga através de meios materiais, tá? E quando eu falo em meios materiais, eu estou falando de que meios materiais? Sólido, líquido e gasoso. Ele pode se propagar pelos sólidos, ele pode se propagar pelos líquidos e ele pode se propagar pelos gases, certo? Ou ele pode se propagar pelo vácuo, que é a ausência de matéria. Então, ou ele se propaga pela matéria, ou ele se propaga na ausência de matéria. Tá? Dependendo de qual meio ele vai se propagar, existem formas distintas de se fazer isso. Nos meios materiais, o calor ele pode se propagar por condução ou convecção. Peraí, deixa eu colocar um espacinho aqui. Ele pode se propagar por condução ou convecção. Convecção. Quando o calor se propaga pelo vácuo, ele se propaga através de ondas de calor. Ondas eletromagnéticas, que é o processo que nós chamamos de irradiação. Irradiação. E o nosso trabalho nessa aula é fazer uma distinção dessas três maneiras de condução, de propagação de calor. Quais são as características mais importantes da condução? Como ela ocorre? Quais são os fenômenos relacionados à condução que podem aparecer no vestibular? Situações do nosso dia a dia que envolvem o processo de condução. Na convecção, a mesma coisa, né? Quando a gente fala de convecção, aqui surgem temas bem interessantes, como, por exemplo, a parte de inversão térmica, que é um efeito bem legal da gente poder ilustrar, e a irradiação também. Então, o nosso objetivo aqui é trazer um pouco de clareza sobre esses três termos, o que que pode aparecer, quais são as situações, tá? A condução, já dando alguns spoilers, a condução ela ocorre principalmente em sólidos. Principalmente em sólidos. Principalmente em sólidos. No gás e no líquido também acontece condução, mas bem pouquinho, tá? A convecção não. A convecção ocorre em fluidos. O que eu chamo de fluidos? Líquidos e gases. Bom, a irradiação se refere à propagação de calor na forma de ondas eletromagnéticas. Tá? Uma onda especificamente, né? Não todas. E quando a gente fala em onda eletromagnética, a gente está falando de tudo quanto é tipo de onda. Ultravioleta, raio-x, ondas de rádio, o próprio espectro da luz, né? As cores da luz são ondas eletromagnéticas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho também da propagação a partir de ondas
de calor, que é o que a gente chama de onda de calor, tá bom? É basicamente aqui que a gente vai estar. A parte de matemática, ela está relacionada especificamente à condução. Quando a gente for falar de condução, que vai ser a primeira forma de propagação, a gente vai falar da lei de fluxo de calor, da lei de Fourier, que é uma lei matemática que vai definir o que é fluxo de calor, tá bom? Beleza? Então é basicamente isso que a gente vai falar. Vocês podem tirar print. Só para fechar esse slide, enquanto vocês vão tirando print aí, só relacionando essas três fotos, né, com as maneiras que a gente vai estudar. A primeira foto, que é o cara fazendo churrasquinho ali, o calor está se propagando por condução. Condução. O calor vai para a grelha e da grelha vai para a carne, né? Vai na forma de condução de calor. A fotinho do ar-condicionado e do aquecedor de ar ilustram o processo de convecção. E a foto dos carinhas tomando sol aqui é a forma de irradiação, a forma de radiação solar, tá bom? Só para a gente poder fazer essa correspondência aí dos termos. Vocês já tiraram print, gente? Perdão. Eu passei aqui, não sei se tiraram print. Hoje eu tô com o apoio do cafezinho aqui, que tá osso. Beleza. Então vamos. Opa. Aqui. Ó, aqui tem uma fotinho de um cara segurando aqui uma barrinha de ferro, tá? Nessa extremidade, ele está aproximando a barrinha de ferro de uma fonte de calor e ele está segurando a barra na outra extremidade. Bom, o que acontece aqui, gente? O calor, ele vai alcançar a ponta da barra de ferro, a extremidade da barra de ferro, e esse calor, ele vai provocar uma agitação das moléculas. As moléculas do material, né? No caso aqui, as partículas de metal. O que acontece? Quando as partículas recebem esse calor, elas vão aumentar a agitação. Acontece que no sólido, sobretudo no sólido, as partículas estão muito próximas uma da outra. As moléculas, as partículas que constituem o sólido, elas estão muito pertinho uma da outra. O que começa a acontecer? A partir do momento que as moléculas da extremidade começam a agitar, elas vão estimulando as moléculas do lado a irem se agitando. Aqui tem um desenhinho bem ilustrativo de como acontece a condução. Aqui você tem uma moléculazinha que recebe o calor, essa molécula começa a se agitar. Na medida em que ela começa a se agitar, ela começa a bater na outra molécula aqui do lado, que começa a se agitar também mais, que por sua vez começa a bater na outra, e começa a se agitar mais. É como se uma molécula fosse batendo na outra. Ela vai estimulando as moléculas do lado. E dessa forma, o calor ele vai propagando de um lado até o outro do objeto, né? A gente pode perceber isso quando a gente, por exemplo, está cozinhando, você coloca uma colher para mexer ali e a colher vai esquentando. Então, se você, por exemplo, deixa a colher ali um pouco dentro da panela e vai fazer alguma coisa, quando você volta e pega no cabo da colher, a colher inteira está quente. O calor ele se propaga de uma extremidade à outra, tá? Aqui eu defini, ó. Condução é o processo de transferência de calor por contato direto entre corpos. Contato direto entre corpos. Em que a energia é transferida de partícula a partícula, desde o corpo que está em contato com a fonte quente até o corpo que está na região mais fria. Portanto, a condução depende de um meio material,
que geralmente é um sólido. Repito, os gases e os líquidos também transferem calor por condução, mas o processo mais significativo mesmo ocorre nos sólidos. A gente vai ver que nos gases acontece uma outra situação, né? Quando você esquenta um gás ou quando você esquenta um líquido, esse aquecimento ele faz com que o líquido ou o gás, né, mude a densidade. E quando um líquido ou um gás muda a densidade, ele começa a se movimentar. Então a gente tem um outro processo que é o processo de convecção, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá. E essa condução, vou colocar aqui, ó. A condução pode ser quantificada a partir de uma grandeza chamada fluxo de calor. Fluxo de calor, tá? Que é o que a gente vai definir aqui. O fluxo de calor, ele é representado pela letra φ. Tá? O que é esse fluxo de calor? Ele se refere à quantidade de calor transferida transferida dado intervalo de tempo. Tá? É, é como se fosse a velocidade com que o calor anda, né? O conceito de velocidade ele está atrelado a o quão rápido uma coisa acontece. A gente usa lá na mecânica, a gente usa aqui na termologia, nesse contexto, a gente usa, por exemplo, na química, a gente vai usar para calcular a velocidade de reação também, tá? Então aqui a gente define o fluxo de calor a partir de uma conta. Quantidade de calor, que eu vou representar pela letra Qzão, tá, gente? A partir da aula de hoje a gente vai trabalhar muito com essa ideia de quantidade de calor dividido pelo tempo. Aqui deixa eu puxar uma setinha. Quantidade de calor por tempo. Bom, esse fluxo de calor, ele pode ser medido, por exemplo, em calorias por segundo, calorias por minuto, calorias por hora. Isso vai depender do que está sendo calculado, tá? Em geral, caloria por segundo. Agora, cuidado, porque a termologia é uma área da física, pelo menos no vestibular, né? Em que a gente muitas vezes não usa o sistema internacional. A gente não usa. É muito comum ver a energia em caloria, a massa em gramas, tá? No sistema internacional, isso aqui é joule por segundo, tá? Lembrar, observação, que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules, tá bom? Muitas vezes esse dado ele é fornecido nos exercícios, caso você precise fazer alguma transformação de unidade, tá?
O tempo geralmente é dado em segundos mesmo, tá? E o sistema internacional é segundo, tá? Só ficar atento a essa mudança de unidade no que diz respeito ao calor, quantidade de calor transferido. Tudo bem? Beleza? Podem tirar print. Beleza. Tá meio baixo o áudio? Peraí que eu vou ver se eu consigo resolver. Peraí. Pronto. Aí. Então, gente, como eu estava dizendo, o fluxo de calor, ele é uma medida da velocidade com que o calor se propaga. Tá, até aí beleza. Só que esse processo de propagação de calor, ele vai depender de alguns aspectos. Aqui eu coloquei 3 fotinhos para meio que a gente introduzir esse conceito, tá? Aqui eu tenho uma panelinha de metal, aqui. Aqui eu tenho um isopor e aqui eu tenho um iglu. Um iglu, isso é boa, né? Um iglu. Tá. O que esses 3 materiais têm de diferente? A capacidade de conduzir calor, né? Os dois aqui de baixo, o gelo e o isopor, eles são são conhecidos como isolantes. Tá? O gelo, por exemplo, ele é um péssimo condutor de calor. Por incrível que pareça, o gelo é um péssimo condutor de calor. A gente vai até abordar isso num exercício daqui a pouquinho, onde isso vai ficar bem claro, essa questão do gelo ser um péssimo condutor de calor. Assim como o isopor. Tanto é que o isopor a gente usa para poder conservar os alimentos em temperaturas mais baixas. Né? Tipo, você vai colocar uma bebida ali, põe o gelo tal, e o isopor conserva. Já os metais, eles têm um comportamento bem diferente. Os metais são extremamente condutores de calor. Tanto é que boa parte das panelas que a gente usa em casa são feitas de metal. São, digamos assim, esquentam rápido e esfriam rápido, né? Quando você coloca uma panela no fogo, por exemplo, em poucos segundos ela já está extremamente quente, certo? E isso, o pessoal está escrevendo aqui que são isolantes, né? Quando o material não tem tanta capacidade de conduzir calor, eu vou chamar ele de isolante térmico, tá? Ele segura o calor. Ele segura o calor ou de entrar ou para sair, tá? Então, a gente vai definir quais são os fatores que tornam um material melhor ou pior condutor de calor. Tudo bem? Quais são os fatores que tornam um material melhor ou pior condutor de calor? Tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de um experimento. Aqui a gente tem um exemplo de um experimento para a gente poder definir essa grandeza. Lembrando, deixa eu só colocar aqui, ó. Lembrando que o fluxo é igual a quantidade de calor por tempo, certo? Então, olha só como é que a coisa funciona. Aqui nesse experimento, eu tenho 2 tijolinhos, ó, que estão em cinza aqui, que são 2 corpos, tá? Corpo número 2, que está numa temperatura T2. Corpo número 1, que está numa temperatura T1, tá? Considera que T2 é maior que T1, beleza? Então aqui você tem uma fonte quente, aqui você tem uma fonte quente, e aqui você tem uma fonte fria. E aí eu conectei esses 2 corpos com uma barra metálica, tá? Essa barra metálica, ela está envolta por um material isolante, de tal maneira que o calor ele vai se propagar por dentro da barra. Ele não vai escapar
pelo lado, tá? Imagina que aqui tem toda uma parte isolante, ó, tá? O fluxo de calor, ele está acontecendo da esquerda para a direita, tudo bem? Esse experimento, ele mostra para gente que o fluxo de calor, ele vai depender de 4 fatores. O fluxo depende de 4 fatores. Tá. Primeiro fator, o tipo de material. O tipo de material. Então, por exemplo, quando a gente faz esse experimento com vários tipos de barra metálica, ou de vidro, ou de cerâmica, ou de madeira, tá? Quando a gente faz o experimento variando o tipo de barra, a gente percebe que o fluxo muda, tá? Uma outra coisa que interfere no fluxo é o comprimento do material. Eu não vou chamar de comprimento, que eu acho que fica um pouco meio estranho. Eu vou chamar de espessura. Espessura, tá? A espessura, no desenho, ela está designada com a letra L, tá? Aqui, ó. Tá? De maneira geral, quanto mais longo for o material, ou seja, quanto mais espesso for o material, mais o calor demora para passar. Se essa barra for uma barra mais fininha, se for uma barra com menor espessura, o calor demora menos para passar, tá? Outra coisa, tá vendo que tem aqui a letra A? A. Essa barra, ela tem uma área de contato com a fonte. Área de contato com a fonte. É aonde ela encosta na fonte. Percebe que ela encosta na fonte bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui. Essa área de contato, ela também interfere. De maneira geral, quando a barra está em contato com a fonte, quanto maior for o contato, imagina que aqui está a parede, né? E a barra está encostada aqui na parede, ó. Então, quanto maior for essa área de contato, mais rápido passa o calor, tá? Essa é a área de contato. É o terceiro fator. E o quarto fator é a diferença de temperatura entre as fontes. Opa. Entre as fontes. Diferença de temperatura entre fontes. Tá? E aqui eu quero fazer um comentário bem interessante, porque esse já é uma das coisas que os vestibulares cobram da gente, né? Observa aqui no meu desenho, eu tenho aqui uma fonte com temperatura T2 e eu tenho aqui uma fonte com temperatura T1. De tal maneira que a diferença de temperatura eu vou chamar de delta teta, tá? Essa é a diferença de temperatura delta teta. Delta teta. O que a gente observa de relevante nessa questão? Quanto maior for a diferença de temperatura, mais rápido o calor se propaga. Repetindo, quanto maior for a diferença de temperatura, mais rápido o calor se propaga, tá? Só lembrando, pessoal, que o calor ele só se propaga porque existe diferença de temperatura. Se as duas temperaturas forem iguais, o calor não anda. Não tem por que o calor andar. É basicamente essa a ideia, tá? E aqui eu posso
puxar uma setinha e falar sobre a sensação de frio. Sensação de frio que nós sentimos, tá? Beleza? O que acontece, gente? É muito comum, nos dias em que a temperatura está mais baixa, a gente sentir mais frio, certo? É normal. Por que a gente sente mais frio quando a temperatura está mais baixa? Essa pergunta pode parecer um tanto quanto besta, mas ela não é besta. Ah, professor, a gente sente mais frio quando a temperatura está baixa, porque a temperatura está baixa. Na verdade, não é bem assim. O nosso corpo, ele mantém a temperatura constante, concorda? A nossa temperatura corporal, ela está girando aí em torno dos 37, 38 graus, tá? Normalmente, o ambiente, ele está numa temperatura mais baixa, 25, 26, 27, 28, 30, 31 graus, certo? Então, o nosso corpo, ele está constantemente perdendo calor para o ambiente. Por maior que seja a temperatura, a não ser que aqueles dias de Cuiabá, que, por exemplo, a temperatura está 42 graus, né? Quando a temperatura está 42 graus, gente, o seu corpo ele não consegue perder calor. Então, tipo, é difícil você se manter num ambiente onde a temperatura está acima da sua. O teu organismo não foi preparado para isso. O teu organismo ele precisa liberar calor. É normal isso acontecer. Acontece que quando a temperatura está muito baixa, o seu corpo perde calor rapidamente. E é isso que nos dá a sensação de frio. A sensação de frio ela acontece quando o teu corpo está perdendo calor muito rápido. Muito rápido. Quando o teu corpo perde calor, mas com uma rapidez, vamos dizer assim, menor, com uma velocidade menor, você diminui a tua sensação de frio. Então, tudo isso vira uma conta. Olha só. Tudo isso aqui vai para uma conta, que é chamada de lei de Fourier. Ó, o fluxo de calor, φ, é igual a K, vou colocar aqui a letra K, tá? Esse K, gente, é chamado na fórmula de coeficiente de condutividade. Tá? Esse coeficiente de condutividade, ele é um número que vai depender do tipo de material que é feito o condutor. Tá? O condutor pode ser de vidro, o condutor pode ser de metal, o condutor pode ser de porcelana, o condutor pode ser de madeira. Dependendo do material que você está analisando, o coeficiente de condutividade vai assumir um certo valor. Tá? Em geral, para materiais como os metais, por exemplo, esse coeficiente é alto. O metal conduz bem calor. Para o isopor, por exemplo, que é um material isolante, para o gelo, que é um material isolante, esse coeficiente é menor. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabela, tá? Só para vocês terem noção. Então é K vezes A, que é a área, multiplicado pelo delta θ, ó, dividido pela espessura. Gente, essa fórmula, ela diz tudo o que eu acabei de dizer matematicamente falando. Ó, quanto maior a área, maior o coeficiente, o fluxo. Quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo. E quanto maior a espessura, percebe que a espessura ela está do lado de baixo da setinha, da conta? O que isso significa? Que a espessura é inversamente proporcional ao fluxo.
Tudo que está na parte de cima da fórmula é diretamente proporcional, certo? Aumenta a área, aumenta o fluxo. Aumenta a diferença de temperatura, aumenta o fluxo, tá? Tudo que está embaixo da fórmula é inversamente proporcional. Então, quanto maior a espessura, menor é o fluxo. Tudo bem? Beleza? Isso é chamado de lei de Fourier. Você não precisa saber o nome, tá? Eu só estou colocando aqui para você saber que existe um nome para a fórmula. Beleza? Pode tirar print. Professor, quando está muito quente... então, estou perguntando aqui. Quando está muito quente, o meio, né? A gente ganha calor? Para você ganhar calor, o meio tem que estar uma temperatura acima da sua. Então, por exemplo, se a gente considerar que a nossa temperatura é em média 38 graus, acima dos 38 graus, você não consegue perder calor. Por isso que é humanamente impossível você ficar num ambiente com temperatura muito alta. Vai chegar uma hora que teu corpo vai sentir. Você para de perder calor. E esse processo de perder calor, gente, ele é importante para manter o nosso corpo funcionando. Nosso corpo ele foi feito para perder calor. É claro que existe um limite. Você não pode perder calor muito rápido, né? Por exemplo, quando acontece aqueles acidentes que volta e meia a gente ouve falar, né? Os caras afundaram um navio, como aconteceu no Titanic, por exemplo. Muitas pessoas que afundaram lá, que naufragaram com o Titanic, elas morreram por hipotermia. A temperatura da água devia estar lá aos seus 2, 3 graus no momento que o Titanic afundou. A pessoa estava no alto mar, ela podia estar até segurando numa boia, inclusive a cena famosa do filme, no final, né, que o Jack acaba morrendo, ele morre de hipotermia. Ele não morre porque ele afundou. Porque quando você está num ambiente de temperatura muito baixa, qual é o problema? O teu corpo ele começa a perder calor tão rápido que ele não consegue manter a temperatura interna constante. Já no extremo oposto, né, agora na época de junho, julho, agosto, lá na Europa, tem onda de calor. Ondas de 50 graus. Chega a fazer lá na Espanha, Portugal, né, algumas regiões ali da Península Ibérica, fazem temperaturas altíssimas. A galera morre, velho. Os caras morrem de calor. Porque eles não têm ar-condicionado em casa, por exemplo. Né? O ar-condicionado ele é importante, por exemplo, para manter a tua troca de calor acontecendo. Então, você está num ambiente aí dos seus 20 e poucos graus, seu corpo está perdendo calor de forma natural. Esse desconforto que o calor causa na gente é justamente por causa disso. Teu corpo ele começa a acusar, não consegue mais perder calor, tá? Beleza? Não consegue perder calor com aquela velocidade adequada. Beleza? Então, Oi. então só para, tipo, confirmar, o corpo ele se sente mais confortável perdendo calor pro meio, tipo, quando a temperatura tá menor do que quando ela tá maior? O corpo, exatamente, ele tem que ter uma transferência de calor aceitável. Se esse fluxo de calor começar a diminuir, ou seja, se o corpo começar a perder calor de maneira muito devagar, isso começa a causar a sensação de calor que a gente tem, tá? Por isso que quando a temperatura do ambiente começa a chegar perto dos 37, 38 graus, a coisa começa a ficar praticamente insuportável, né? Porque o seu corpo já não consegue mais perder tanto calor. Outra coisa interessante, né, que me ocorreu agora que eu tinha esquecido aqui, né? Por exemplo, quando tá frio, né, que a temperatura tá muito baixa, uma das coisas que a gente mais faz, quase que de maneira inconsciente, é se encolher, né? Geralmente a gente cruza os braços, fica com uma postura até meio assim arqueada, né? Assim, dorme encolhidinho. Por que que a gente tem uma tendência, quase que um reflexo, de se encolher no frio? Porque quando você se encolhe, você diminui a área de contato com o ambiente. É um mecanismo do teu corpo. Você fica encolhidinho assim, você diminui a superfície de contato do ambiente para diminuir a perda de calor.
né? Uma das coisas que os exercícios fazem muito nesse sentido é de perguntar uma coisa muito besta. Por que que a gente se cobre quando a gente está frio? Por que que a gente tem a tendência de usar blusas mais pesadas, cobertores, meia, calça, cachecol, gorro? O que que todas essas coisas fazem com o teu corpo? O cobertor, gente, ele não te esquenta. Ele não vai te esquentar. Você não está ligando o cobertor na tomada. Ele só diminui o fluxo de calor, né? O cobertor é feito de um material geralmente espesso, né? Os cobertores eles são mais espessos. Os cobertores são feitos de lã, que são materiais que não conduzem tão bem o calor, né? Tipo, por exemplo, uma ovelha, ela consegue um urso polar, eles conseguem resistir ao frio por conta daquela camada de pelo também, por causa da gordura, que a gordura é um isolante térmico, né? Os seres, os mamíferos que têm os adipócitos, eles conseguem resistir bem ao calor por conta da gordura, que é um isolante térmico, e por conta dos pelos também, tá? Então, por que que o cobertor te preserva, digamos assim? Justamente porque ele diminui o fluxo de calor, tá? Existe um material, vocês já devem ter ouvido falar, chamado neoprene. O neoprene é um tipo de roupa que os mergulhadores usam, surfista usa e nadador também usa, né? O neoprene ele é uma roupa bem fininha, mas ele é feito de um material sintético que ele é péssimo condutor de calor. Então, o teu corpo, por mais que ele esteja num ambiente de água fria, por exemplo, ele não vai perder calor com tanta rapidez do que se você mergulhar, por exemplo, sem roupa, só de sunga ou só de maiô, de biquíni, tá bom? Beleza? Isso, ele te isola em relação ao meio, exatamente, tá? Beleza? Esse é o tipo de pergunta que costuma aparecer, tá? É bem tranquilo, não é nada muito absurdo. Hum, pode tirar print, gente. Acabei de receber um WhatsApp aqui de uma amiga minha. Frase: eu vou morrer com este calor. Eu vou até tirar uma foto pra ela. Espera só um pouquinho, gente. Ou eu vou te mandar uma foto da aula que eu estou dando nesse momento pros moleques aqui, rapidão. Não. Oi, pode falar. Quando eu falo que um material ele é isolante, tipo gelo, isopor, ele não precisa ter pouca capacidade só de absorver. Ele pode ter pouca capacidade de. Ai, o contrário de absorver, agora me deu um Liberar. branco. Isso. Uhum. Não precisa se absorver nem liberar. Você pode usar a palavra trocar. Pronto. Um isopor, ele conserva o que é frio e o que é quente. Então, por exemplo, é que a gente usa isopor mais no contexto é, de, de manter as coisas geladas. Tipo, né, botar uma cerveja, uma bebida, uma carne. Então, por exemplo, quando você coloca um alimento dentro do isopor com gelo e tampa, o que você está fazendo é impedindo o calor de entrar. De entrar. Se a gente pegasse um copinho de isopor e colocasse uma bebida quente dentro do isopor, o calor teria dificuldade de sair. Então, eu acho que a melhor palavra, né, para você não cair muito nesse problema é trocar. O que que é um isolante? Ele dificulta a troca de calor. Ele dificulta a propagação, ou de dentro para fora, ou de fora para dentro, tá? Acho que fica mais fácil de perceber a ideia. Certo? Beleza, aqui tem uma tabela. Opa, perdão. Aqui tem uma tabela, só para a gente encerrar a questão da condução, tá, gente? Com alguns materiais e as suas condutividades térmicas. Deixa eu dar um zoom só para a gente perceber aqui as grandezas, ó. Ó. Olha que interessante. Metais, ó, prata. Olha o valor da condutividade térmica da prata, 426. Cobre, 398. Alumínio,
237. Tungstênio, 178. Ó, para quem gosta de comida da roça, para quem gosta de fogão a lenha, panela de ferro. O ferro, ele não é um condutor tão bom quanto, por exemplo, o alumínio. Se você já viu alguém cozinhar com panela de ferro, aquelas panelonas bem rústicas, bem bonitonas, que o pessoal cozinha feijão, cozinha um monte de coisa ali, galinhada, né? A panela de ferro, gente, ela é uma panela mais difícil de esquentar. Você tem que deixar ela um tempão ali no fogo. Só que também é difícil de esfriar, né? Tá? Aqui você tem alguns materiais. Ó, olha que interessante no final da fila. Ó, madeira. Madeira. Olha a condutividade térmica da madeira, gente. Isso explica, por exemplo, por que lá no sul do país tem um monte de casinha de madeira. Eu me lembro quando eu fui para Londrina uma vez, já faz muitos anos. Eu fui de carro para Londrina, de São Paulo para Londrina. Quando eu tô chegando em Londrina, duas coisas me chamaram muita atenção, assim, muito louco, né? Quando eu tava chegando no Paraná, na verdade. Primeiro, a terra. Aquela terra roxa, vermelha, né? Da aula de geografia, que eu achei muito louco. E segundo, a quantidade de casinha de madeira que tem, principalmente no campo, ali nas regiões mais afastadas, né? Quando você vai para Campos do Jordão, quando você vai para Gramado, né? Essas cidades que são mais turísticas, várias casinhas de madeira. A madeira é um excelente isolante térmico. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa de madeira e faço uma lareira dentro da casa, o calor ele fica preso ali. Ele não vai sair, tá? Ah, ó, espuma de poliestireno, mais conhecido como isopor, 0,033. Olha o ar, gente. Olha como o ar é isolante. Olha como o ar é isolante. Tá vendo? Tijolo também não é um bom condutor de calor, tá vendo? Ó? A água também não é uma boa condutora de calor. O vidro também não é. Tá vendo? Então a gente vê dois extremos aqui, ó. Coisas que conduzem muito bem o calor e coisas que conduzem muito mal o calor. Tá bom? Beleza? Ok. Só para citar, tá, gente? Ninguém tem obrigação de saber esses valores, tá? Não, não é por aí a coisa. É só para a gente entender e fazer relação de coisas. Então, assim, dá para entender, por exemplo, por que que boa parte das panelas são de isopor, são de alumínio, tá? Estão perguntando aqui o que que é o último. Espuma de poliuretano. Sabe aquela espuma de... Sabe onde que tinha poliuretano? Geralmente, o poliuretano, ele é colocado em casas. É que aqui no Brasil a gente não usa muito. As nossas casas aqui no Brasil, elas são feitas de alvenaria. Tijolo, né? Tijolo, cimento e tal. Nos Estados Unidos, as casas não são feitas de alvenaria. As casas são feitas com aquele tipo de negócio chamado drywall. Não sei se já viram isso, né? Se você já assistiu, se você já assistiu Irmãos à Obra, alguém já assistiu Irmãos à Obra do Discovery Home and Health? São dois gêmeos que fazem umas puta reforma lá nos Estados Unidos. Muito louco, né? Você pode ver que as paredes dos caras, elas são de papelão, cara. Não é de tijolão. É papelão, né? Então, tipo, a parede ela é feita de... É uma espécie de uma madeira, um compensado, né? E no meio aqui do compensado tem uma espuma. É uma espuma mesmo, parece um colchão, tá? Mas não é bem de colchão, tá? Tava assistindo. Então, repara que quando eles vão construir as coisas, eles derrubam a parede em 15 minutos. Vai lá, derruba, pum, já monta outra, tá? O poliuretano é uma espécie de uma espuma mesmo. Ela lembra muito um colchão. Ela lembra muito o material do colchonete, tá? O... Quando que o poliuretano ficou famoso na imprensa? Lembra quando teve o um incêndio lá no Ninho do Urubu, que os meninos morreram dentro de um container? Que os caras eram jogadores do time juvenil do Flamengo, né? Tinham lá 15, 14, 16 anos, e eles moravam dentro de um container.
e o container tinha ar-condicionado. Só que como o container é feito de lata e o material de metal esquenta pra caramba, eles colocaram no container o poliuretano, espuma de poliuretano entre as paredes. E aí aconteceu o acidente elétrico lá, né, por conta da manutenção, que não era feita, não sei o quê. E o poliuretano, ele queima muito rápido. Então, os meninos acabaram morrendo, na verdade, por conta daquela fumaça tóxica do material que foi queimado. Não deu tempo nem de sair do lugar. Porque esse material ele é muito inflamável, tá? Beleza? Ah, isso. Professor, nesse caso, ele é bom para segurar o calor, exatamente. Né? No caso das casas e ambientes mais frios, o material segura o calor, tá? Segura o calor de dentro para fora. Ou nos dias quentes, vai impedir o calor de entrar de fora para dentro, tá? Beleza? Ó, estão falando que a obra lá é muito diferente. Os caras não demoram meses para fazer uma casa. Os caras demoram 3 semanas. Em 3 semanas eles põem a casa de pé. Super de boa. E é mais fácil também se você quer reformar a casa, né? Por exemplo, eu quero aumentar um cômodo, por exemplo. Meu, você não precisa quebrar a parede, é maior trabalho, né? Aqui, por exemplo, se você faz uma casa de alvenaria, você tem algumas paredes que você não pode quebrar por causa da estrutura da casa. Dependendo da parede que você vai quebrar, a casa desaba, né? Tá? É bem rapidão. E também tem um outro comentário, tá? Uma curiosidade sobre isso. Em alguns lugares, principalmente nas regiões onde tem muito furacão, é também uma forma de segurança. Por quê? Porque se vem um furacão, por exemplo, e cai uma parede de alvenaria, a chance de matar as pessoas é muito maior, né? Pelo menos no furacão a casa vai embora voando, os caras se trancam no porão, porque sempre tem um porão nesses lugares, né? Eles entram no porão e deixam a casa voar. E a casa voa que nem uma pipa, né? Voa que nem uma cartolina, né? Mas é verdade, é sério mesmo. Nessas regiões onde tem tornado lá nos Estados Unidos, naquela região, daquele corredor ali, onde tem os tornadão, as casas não tem casa de alvenaria. É tudo feito de drywall mesmo. Né? Os caras estão acostumados, né, velho? Deve ser tenso, mas eles estão acostumados, né? E eles têm muito alerta, né? Os caras já sabem que o furacão tá vindo dias antes. Então, geralmente eles têm aquelas, não é cisterna, é como se fosse um bunker mesmo, né? Tem praticamente uma casa subterrânea, tem uma sala, os caras têm gerador, eles se estocam comida. Então, tipo, puta, o furacão tá chegando, eles já vão lá pra baixo e fica ali. E seja o que Deus quiser. Né? Todo mundo de boa, e os caras, não, puta, tá vindo um furacão aí, foda-se, deixa, deixa. Cara, é foda falar isso, mas lá eles levam as coisas muito a sério, né? Aqui, por exemplo, a gente sabe que tem enchente todo ano. Todo ano tem enchente, todo ano morre gente. Pode perceber. Lá não é assim. Lá é difícil acontecer. Geralmente acontece quando o furacão vem de surpresa, mas é muito, 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 muito diferente. Eles têm alerta, eles já sabem dias antes. Então é bom, enfim, né? Não precisa nem falar. E olha que a gente tá falando dos Estados Unidos, hein, cara, que nem é um país lá muito consciente, né? Mas enfim. Beleza? Então é isso. Condução, fechamos. Balada, condução, né? Agora, vamos para o segundo fenômeno. Convecção. Convecção. Na convecção, gente, o Paranauê é outro. Outro, 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 outro. Vamos ler aqui e aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Ó, convecção. Convecção é o processo de transferência de calor em que a energia é transferida pelo movimento de um fluido. Essa parte é importante. Movimento de um fluido. Pode ser um líquido ou pode ser um gás. Esse movimento ocorre entre uma fonte quente e uma fonte fria. O fluxo formado é chamado de corrente de convecção. Tá? Aqui nós temos um desenho bem simples
de uma chaleirinha, ó, uma chaleirinha, tá? O que acontece? Aqui tem a fonte de calor, que seria o fogo, a chama do fogo, né? E a chama do fogo, ela vai passar o calor pelo metal. Então, quando o calor passa pelo metal, o processo é condução. Tá, só que daí o que acontece? Ele chega aqui no líquido. No líquido. Então, a primeira parte do líquido que começa a aquecer é a parte aqui de baixo. É a parte aqui de baixo. Certo? Maravilha. Conforme esse líquido começa a esquentar, ele fica menos denso. Isso é uma característica de líquidos, gente. Não só de líquidos, de gases. Lembra quando a gente teve aula de gás? Que a gente falou muito sobre a questão da densidade em função da temperatura? Com os líquidos também acontece isso. Você esquenta o líquido, ele fica menos denso. Uma vez que ele fica menos denso, a tendência do líquido é subir. Subir. Só que o que acontece? Como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, conforme o líquido mais denso, menos denso, sobe, ele acaba empurrando o líquido que está aqui em cima, ó, para baixo. Você cria uma corrente de convecção. Então, o que acontece? O líquido quente sobe e o líquido frio desce. Quando o líquido frio desce, ele esquenta. Quando ele esquenta, ele sobe e vai empurrar o líquido que está aqui em cima. Então, o líquido ele fica circulando dentro do sistema. E isso faz com que o calor se distribua pelo recipiente. Percebe? À medida que o líquido vai circulando, o calor vai se distribuindo. O calor vai se distribuindo, tá? Isso é um mecanismo bem legal de distribuição de calor, diferente da condução, tá? O aquecimento da água em uma chaleira, por ser menos densa, a água quente sobe, setas vermelhas, sendo mais densa, a água fria desce, setas azuis, e ocupa o espaço da água quente. E assim a coisa caminha, tá? Isso acontece, repito, em gases e em líquidos. Tudo bem? Beleza? Tira print. Tem algumas situações que podem ser usadas como, vamos dizer assim, pano de fundo, para falar de convecção. Eu vou citar algumas aqui na sequência, tá? Convecção não tem fórmula nenhuma, é só o conceito mesmo. O mais quente sobe e o mais frio desce. O mais quente sobe, o mais frio desce. O mais quente sobe, o mais frio desce. Tá? É basicamente isso. Ó, peraí. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso aqui não. Aqui, ó. Convecção e as brisas litorâneas. Só que é uma coisa muito curiosa. Volta e meia aparece questão disso. Imagina que você está na praia. Está na praia. E está ventando. Geralmente a praia é um lugar que venta. O vento na praia, ele acontece durante o dia num determinado sentido. Aqui você tem o desenho, ó. Durante o dia, o vento ele vem do mar para o litoral. Do mar para o litoral. Durante a noite, é o contrário. Do litoral para o mar. Tá? Essa é a direção do vento durante o dia e durante a noite. Por que isso acontece? Durante o dia, o sol está brilhando ali maravilhosamente, deliciosamente, e ele está esquentando a água e a areia. Concorda? Ele está esquentando a água e a areia. Só que, se você reparar bem, durante o dia, a areia ela fica muito mais quente do que a água. Vocês já pararam para reparar isso? Tem aqueles dias que você está na praia que está muito quente, chega a ficar tão quente que você não consegue nem pisar na areia. De tão quente que ela fica, tá? Isso tem a ver com uma propriedade da substância, gente, chamada calor específico, que a gente vai estudar na próxima parte, tá?
Os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor, tanto a areia quanto a água. Só que a areia fica mais quente. O que acontece? Pelo fato da areia estar mais quente, o ar que fica em cima da areia, ele aquece demais. Quando ele aquece demais, ele sobe. Sobe. E na medida em que o ar quente sobe, você cria nessa região aqui, ó, uma zona de baixa pressão. O ar sobe e ele puxa o ar dos oceanos para dentro do litoral. Então o ar ele vem para cá, ó. Você cria uma corrente de convecção do litoral, desculpa, do mar para o litoral, tá? E isso por conta da areia estar mais quente, tá? Só que durante a noite a situação se inverte. Durante a noite, a água fica mais quente. A água ela tem uma dificuldade tanto de esquentar como de esfriar. Isso é curioso, né? Por conta do calor específico, que a gente vai discutir, repito, na próxima aula. Né? A areia não. A areia ela esquenta fácil durante o dia e esfria fácil durante a noite. Então, durante a noite, a corrente de convecção ela se inverte. Por quê? Porque a região de ar quente fica em cima da água agora. Então, o ar quente sobe. Quando o ar quente sobe, você cria aqui uma região de baixa pressão que puxa o ar do continente para o oceano, tá? Então, esse vento no litoral, parafraseando Legião Urbana, esse vento no litoral, ele se inverte por conta de uma corrente de convecção, tá? É interessante que vocês saibam explicar isso, tá? Professor, então uma pergunta aqui. Esse é um dos fatores que faz com que os vulcões entrem em erupção. Lembro de algo relacionado. Cara, não sei. Eu acho que a questão da erupção do vulcão tem muito mais a ver com a atividade sísmica dele do que. Eu acredito que a corrente de convecção influencie na propagação da fumaça, na propagação do calor, tá? Mas não estou lembrando agora de nenhum evento relacionado à convecção que possa explicar a erupção em si, tá? A erupção em si. Eu acho que a erupção tem mais a ver mesmo com a atividade sísmica do próprio vulcão, se ele está ativo, inativo, tá? E coisa boa, praia e legião urbana. Eu prefiro praia e o Rapa. Eu acho que o Rapa combina muito com praia, cara. Eu acho muito louco. Eu prefiro. Legião eu já acho uma coisa mais boteco, assim. Eu gosto também, mas é mais momento boteco. Beleza? Se quiserem tirar print dessa foto, eu posso até aumentar um pouco aqui, ó. Ah, não sei se vai dar. Ah, tira aí, vai. Tá? Pra vocês lembrarem da corrente de convecção. Ok? Beleza. Opa. Ah. O ar-condicionado, gente. Outro exemplo prático de como a convecção é importante é o ar-condicionado. Aqui a gente tem duas fotos bem curiosas. Na verdade, uma foto aqui de um ar-condicionado instalado no teto. Ok, né? O ar-condicionado instalado no teto, tá? E aqui a criatura de Deus abençoada instalou o ar do lado da cama. Olha que beleza. Olha que beleza, tá? O que acontece, gente? Qual é a importância do ar-condicionado estar instalado no teto? O que o ar-condicionado faz? Ele pega o ar quente e cospe ar frio, certo? Pega o ar quente e cospe ar frio. Então, quando o ar frio sai do ar-condicionado, ele está mais denso. Então, imaginem, por exemplo, uma sala. E aqui a gente tem o ar-condicionado, ó. Tá? O que o ar-condicionado faz? Ele solta o ar frio. Ar frio.
Esse ar frio desce. Na parte de baixo do ambiente, a gente tem o ar quente. O ar quente. O ar quente sobe. Certo? Então, quando você instala o ar-condicionado na parte de cima, a corrente de ar ela fica fazendo isso. Certo? Qual a vantagem disso acontecer? Você economiza energia. Você economiza energia. Por quê? Porque o ar-condicionado ele funciona com termostato, concorda? Você pode perceber que de vez em quando o ar-condicionado desliga sozinho. E depois ele liga de novo. Depois ele desliga sozinho. Depois ele liga de novo. Então, esse mecanismo é importante para economizar energia. Quando o ar-condicionado abaixa a temperatura naquela temperatura que você pediu para ele desliga. Agora, se você deixa o ar-condicionado na parte de baixo aqui, ó, ele nunca vai conseguir esfriar todo o ar da sala, porque você diminui a corrente de convecção, né? Você criaria uma situação assim, ó. Imagina que a sala você põe o ar-condicionado aqui, certo? E aí o que que acontece? Você acaba criando duas camadas de ar. Uma camada de ar frio, aqui, e uma camada de ar quente, aqui em cima. Você não consegue, digamos assim, homogeneizar a temperatura do ambiente. Você cria duas regiões, uma região de ar quente e uma região de ar frio, tá? Então, os ares condicionados, eles são instalados em cima justamente para você garantir o funcionamento da corrente de convecção. Tudo bem? Beleza? Isso também é uma questão que pode aparecer, tá? Sobre ar condicionado. Podem tirar print. Outra questão que vocês certamente tratam na geografia é a inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno climático que ocorre normalmente nas épocas mais frias do ano. Então, aqui eu tenho um quadrinho que vocês já devem ter visto em aula de geografia. Esse quadrinho é bem manjado, ó. A convecção térmica, gente, a convecção ela é muito importante porque ela dispersa poluente. Então, o que que acontece? Vocês já ouviram falar, certamente na geografia, de ilha de calor. Ilha de calor. Você quer saber o que é ilha de calor? Vai lá para o centro de Cuiabá essa hora. Ali é uma ilha de calor. Você tem muito concreto, muito asfalto, pouco verde, pouca circulação de ar. Então, as ilhas de calor são regiões das cidades onde a temperatura é muito mais alta. Tá? Quando eu dou essa aula, eu sempre cito um exemplo que para mim é muito marcante. Tenta imaginar você de carro andando na Miguel Sutil. Então você está vindo, por exemplo, do Notre Dame sentido Goiabeiras. Então você está vindo de carro, de vidro aberto. Você passa ali pelo trevo do Santa Rosa, passa ali pelo Biguilar e vem vindo, vai indo, sentido Fernando Correia. Quando você entra naquela baixada que fica do lado do Parque Mãe Bonifácia, a temperatura cai. Você passa ali pelo Parque Mãe Bonifácia, principalmente de noite dá para perceber bem isso. Você passa ali perto do Parque Mãe Bonifácia, a temperatura cai. Cai. Porque ali não é uma ilha de calor. Ali tem um parque. Ali não tem prédio. Aí, a hora que você passa do Parque Mãe Bonifácia e vai sentido o viaduto do Despraiado, volta a subir a temperatura. Então a ilha de calor é foda. Só que o que acontece? Esse ar quente, ele tende a subir. Só que numa atmosfera normal, à medida que você vai subindo, o ar vai ficando cada vez mais frio.
o ar vai ficando frio, 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 frio. Então, o que acontece? O ar quente sobe. Quando ele sobe, ele carrega consigo os poluentes. E os poluentes ficam dispersos ali na atmosfera, tá? E o ar frio desce. Então, você cria aqui o que eu chamo de corrente de convecção, tá? Só que o que acontece? Em algumas épocas do ano, geralmente no inverno, esse fenômeno do ar ser mais frio, à medida que você, digamos assim, à medida que você sobe, ele diminui esse processo. Por quê? Na época de inverno, a Terra não recebe tanta radiação solar. E o que acaba acontecendo? Você cria uma atmosfera com uma distribuição de temperatura meio estranha. Você tem uma região de ar frio, bem na superfície, porque a radiação não chega. Aqui o ar fica um pouco mais quente e aqui ele volta a ficar mais frio. Então você fica com uma camada de ar quente presa entre duas camadas de ar frio. E esse ar frio aqui, ó, ele não sobe. Ele não sobe. Por isso que chama inversão térmica, porque o ar quente devia se formar aqui embaixo, ó. A inversão tá aqui, ó, nessas duas camadas, tá vendo, ó? Normal, ar quente, ar frio, ó. Ar quente, ar frio. Aqui eu tenho ar frio, ar quente, tá? E a inversão térmica, ela é muito mais danosa nos centros urbanos. Por quê? Porque na medida em que esse ar não sobe, os poluentes ficam acumulados aqui na região da superfície. Então, por isso que muitas vezes a gente vê no inverno, sobretudo no período de junho, julho ali, que é onde faz frio, né? A gente vê aquela camada cinza na atmosfera. E quando a gente fala aqui de Cuiabá, do Mato Grosso, isso ainda agrava por conta das queimadas, né? Então, tipo, lá para junho, julho, o pessoal começa a fazer as queimadas. Então, você tem um monte de fuligem associado à inversão térmica. Então, você tem aquela atmosfera carregada, parece que você está dentro de um fumacê mesmo, tá? Beleza? E isso é um fenômeno que não dá para você evitar. O fenômeno de inversão térmica, ele é uma consequência da temperatura, da época do ano, né? O que a gente teria para minimizar são os efeitos da inversão térmica, que é a dispersão de poluente, né? Então você tem um acúmulo de poluente, tá bom? Beleza? Print. Irradiação. 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 Gente, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: todo corpo irradia calor. Todo corpo irradia calor. O calor, ele pode ser propagado na forma de ondas. Ondas. Aqui a gente tem um gráfico muito bizarro chamado espectro de emissão do corpo negro. Do corpo negro. Tá? O espectro de emissão do corpo negro é um tipo de um experimento teórico que a física montou, onde um corpo, imagina um corpo completamente negro, um corpo negro, um corpo que não tem cor nenhuma, tá? E esse corpo ele está aquecido, ele está aquecido. O que os caras conseguem perceber? Quando você aquece um corpo negro, ele emite radiação eletromagnética. Aqui nesse gráfico, ele relaciona. Esse corpo está a 37 graus, ó. Esse corpo está a 37 graus, tá? E aqui nesse gráfico, vamos aproximar ele para a gente ter clareza, ó. Ele mostra a intensidade de onda eletromagnética
que o corpo emite e a frequência dessa onda. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer do gráfico, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto mostra que o corpo está emitindo uma onda com uma certa frequência, numa certa intensidade. Vou pegar um outro ponto, vai, aqui. Uma onda com uma certa frequência, numa certa intensidade. Pega esse ponto aqui bem aqui em cima, ó. Esse ponto mostra uma certa frequência de onda de 1,8, 10 a 13 Hz com uma certa intensidade. Então, quando um corpo está numa temperatura qualquer, ele emite vários tipos de onda. Vários tipos de onda. Onda de tudo quanto é tipo, tá? Gente, por isso que a estrela brilha. O Sol brilha por quê? Porque ele está emitindo ondas. Ondas. Só que tem uma parte dessas ondas chamada de radiação infravermelha. Essa parte da radiação, chamada onda infravermelha, é o que a gente popularmente chama de onda de calor. Então, por exemplo, quando eu vou para o Sol e sinto calor, o que eu estou sentindo são ondas infravermelhas que vêm do Sol. São as ondas infravermelhas. Não confundir com a ultravioleta, tá, gente? A ultravioleta é um outro tipo de onda que o Sol emite. O Sol emite tudo quanto é onda. O Sol emite raio-x, o Sol emite micro-ondas, o Sol emite radiação visível. Tudo quanto é tipo de radiação ele emite. Só que uma das faixas da radiação é o que a gente chama de infravermelho. E é justamente essa radiação infravermelha que a gente costuma popularmente chamar de onda de calor, tá? Qual é a particularidade desta radiação? Ela anda no vácuo. Vamos lembrar aqui que o Sol está no espaço e até a luz chegar na Terra, ela anda no vácuo durante aproximadamente 8 minutos. Então, como que o calor ele poderia andar se não fosse pela matéria? Porque o que esses processos que a gente discutiu até aqui têm em comum? Condução precisa de matéria. Convecção precisa de matéria. O único processo de propagação de calor que não precisa de matéria é a irradiação. Tudo bem? Aqui é o que eu vou escrever. Eu escrevi algumas coisas que eu queria ler com vocês. Ó. Todos os corpos aquecidos emitem radiações que podem ser absorvidas por outros corpos, provocando aumento da temperatura. Todos os corpos aquecidos, inclusive nós, viu, gente? Nós emitimos radiação infravermelha. Sabe aqueles binóculo de visão noturna? O binóculo de visão noturna, gente, é um binóculo em infravermelho. Qualquer corpo quente vai ser fotografado pelo binóculo, justamente porque ele está emitindo radiação infravermelha. Quanto mais quente está o corpo, mais infravermelho ele emite, tá? Entre as principais radiações eletromagnéticas, destacamos ondas de luz, rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama. Tudo isso aqui um corpo emite. Nos processos térmicos do dia a dia, a principal radiação é a infravermelha, que está envolvida no efeito estufa, fenômeno que garante a temperatura do planeta. Aqui eu queria comentar uma questão sobre o efeito estufa, tá, gente? Vocês sabem que a matéria ela interage com a onda. Como assim interage, Danilo? Alguns materiais podem absorver certos tipos de onda. Vamos pegar um caso muito conhecido nosso? O micro-ondas. As micro-ondas
são ondas eletromagnéticas absorvidas pela água. Quando a água que está no alimento absorve micro-ondas, ela esquenta. Concorda? Por isso que o alimento, por isso que uma coisa para esquentar no micro-ondas precisa ter água, porque aquilo é que vai esquentar. Só que na nossa atmosfera, a gente tem um conjunto de substâncias chamadas de gases estufa. Estufa. Que são vapor d'água, gás carbônico, metano e dióxido de nitrogênio. Aliás, monóxido de nitrogênio, N2O. Essas substâncias, elas têm uma capacidade muito grande de absorver infravermelho. Ou seja, quanto maior for a concentração desses gases na atmosfera, mais radiação infravermelha vai ser absorvida. E esse efeito é o chamado efeito estufa. O efeito estufa não tem nada a ver com ultravioleta. A radiação ultravioleta não é absorvida pelo gás carbônico, não é absorvida pela água. A radiação ultravioleta ela é absorvida por outros compostos, como por exemplo ozônio. Tá? Então, o efeito chamado efeito estufa consiste num aquecimento da atmosfera, por conta da absorção da radiação infravermelha que vem do Sol, né? Quando que o efeito estufa se transforma em aquecimento global? Quando a concentração de pelo menos um desses gases começa a aumentar demais, né? A gente, nos últimos 100 anos, tem contribuído com o CO2, por conta das atividades industriais, né? Já quase 130 anos, desde a Revolução Industrial, onde a gente começou a queimar combustível fóssil de maneira escalar, né, a queima, e recentemente o metano com atividade pecuária. A pecuária também contribui bastante, tá? Dan, a água é N2O, N2O, tá? Eu não sei se o NO2 também contribui, talvez contribua. Tem vários, tá, gente? Tem vários. Mas os dois mais relevantes são o metano, por causa da atividade pecuária, e o gás carbônico, por conta da intervenção humana mesmo, tá? A água, embora seja um gás estufa também, ela não é o principal causador do efeito estufa. Por quê? Porque a concentração de vapor da água na atmosfera ela é praticamente constante por causa do ciclo da água. A água evapora, condensa, evapora, condensa, evapora, condensa, evapora, condensa. Então você não tem digamos assim, um incremento de água na atmosfera por conta de uma atividade antrópica, por exemplo. Já o gás carbônico, não. As atividades industriais, a queima de combustível, os grandes centros urbanos, todo aquele papo que vocês ouvem na geografia, tá? Que vão causar aí a intensificação do efeito estufa, né? O aquecimento global é o termo que a gente usa para intensificação do efeito estufa causado pelo acréscimo desses gases na atmosfera, tá? Beleza? E aí a gente tem, talvez, né? Talvez não. Acho que é o maior dos paradigmas para poder quebrar. Como lidar com essa questão do gás carbônico na atmosfera, né? Já que a nossa matriz energética, de maneira direta ou indireta, depende muito dos combustíveis, né? Então, o investimento em novas tecnologias, o investimento e o estímulo dos governos, principalmente, né? Nessas novas tecnologias, ela é o que vai acabar diminuindo a concentração desses gases na atmosfera, tá? Alguns cientistas já dizem que isso é irreversível.
já dizem que a gente já ultrapassou o que eles chamam de ponto crítico, né? Que praticamente a gente não tem mais como lidar com essa questão do efeito estufa. Agora segura que lá vem bucha, tá? Mas enfim, aí já é um outro assunto que a gente não vai entrar nessa discussão. Tudo bem? Beleza. Qual que é a grande sacada da irradiação, gente? Quando aparece questão de radiação, propagação no vácuo. É a única forma de propagação de calor que não depende da matéria para se propagar, tá bom? Beleza? Podem tirar print. Queria mostrar para vocês aqui, para a gente encerrar a teoria, um slide muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Ó. A famosa garrafa térmica, também conhecida como vaso de Dewar. Dewar. Tá? A garrafa térmica, gente, é um exemplo de... Aqui temos uma. A garrafa térmica é um bom exemplo de como evitar a perda de calor pelos 3 processos: convecção, condução e irradiação. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Garrafa térmica. A garrafa térmica é um dispositivo feito com, primeiro aqui, o invólucro de plástico, né? Essa parte aqui, ó. Tá? Que, a bem da verdade, não serve para nada. Tá? A garrafa térmica mesmo, ela é formada por 2 paredes, tá vendo aqui, ó? Paredes duplas e espelhadas. Se você olhar dentro de uma garrafa térmica, uma coisa que chama atenção é que ela por dentro ela é espelhada. Entre as paredes tem vácuo. Vácuo. E aqui eu tenho a tampa. Tudo bem? Você coloca o líquido aqui, certo? Tá. A tampa tem por função impedir a propagação de calor por convecção, né? Você coloca um café quente aqui, por exemplo, a tendência é que o ar aqui, ó, esquente. Quando o ar esquenta, ele vai embora, ele leva o calor embora. Então a tampa serve para evitar a perda de calor por convecção. Convecção. Tá bom? O vácuo entre as 2 paredes serve para evitar a perda de calor por condução. Como aqui tem vácuo, o calor não consegue escapar por condução. E o mais legal é o espelho na parede. O espelho, gente, ele impede a propagação de calor na forma de onda. Porque as ondas refletem nos espelhos, não refletem? Do mesmo jeito que a luz reflete no espelho, o infravermelho reflete no espelho, o ultravioleta reflete no espelho. Qualquer tipo de onda eletromagnética vai refletir. Então, o espelhamento da parede, que eu acho que é a coisa mais louca que tem na garrafa, é justamente para impedir a propagação por irradiação. Então, a tampa impede convecção, o vácuo impede condução e o espelhamento impede irradiação de calor por conta das infravermelhas. Tudo bem? Beleza? Esses são os mecanismos da garrafa térmica. Certo? Tudo bem, gente? É isso. Convecção, condução e irradiação.